Olá, gente. Eu acabei de participar de um debate aqui organizado pelo Diretório Acadêmico, pelo DARC, e foi muito interessante. 2 auditórios lotados, nem deu todo mundo em um só. Muitas perguntas, enfim, boas, perguntas questionadoras, nenhuma pergunta feita para agradar nenhum candidato. Agora, esse é o grande papel que a gente quer ver de todo o Diretório Acadêmico. Esse papel do movimento estudantil, que é muito forte na história do Brasil, né? Se pegar a juventude brasileira, ela sempre foi muito, ao contrário da imagem que se constrói, a população brasileira reage, a população brasileira tem muita resistência em toda a sua história, da colônia, passando pelo Império à República. E o movimento estudantil, principalmente no período autoritário, ele teve uma força política muito grande. A gente tem na memória da gente 68, né, que foi fundamental, e todo o processo de luta contra a ditadura, e ele agora começa a dar sinais de um outro papel importante na consolidação da democracia. A gente saiu de um período muito autoritário, 21 anos de uma ditadura das mais violentas da América Latina, mas não consolidamos o processo democrático. A gente ganhou o direito ao voto, mas a gente não tem a garantia dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, a gente não tem a garantia do cumprimento da lei numa sociedade mais justa. A gente tem que consolidar um processo de democracia onde a juventude tem um papel decisivo. Hoje nós temos um grande número de jovens completamente marginalizado de todo o sistema de direitos. A gente tem uma juventude hoje, principalmente a juventude negra e pobre, sendo massacrada. Os números são números de genocídio hoje aqui no Brasil. Então o que a gente quer é ver essa juventude de todas as cores, de todos os cantos do Rio, construindo uma sociedade que possa ser justa, igualitária, democrática, uma sociedade que seja participativa, que cobre do governo, tem instrumentos de consulta, e vocês, jovens que vão construir esse Rio de Janeiro, esse país inteiro do amanhã, tem que fazer o seu papel hoje. É muito mais fácil o jovem convencer o adulto do que o adulto convencer o jovem, né? Então é muito importante que cada um de vocês consolide esse processo de democracia. Pense no país, pense na cidade, rompa com essa lógica individualista, consumista, que hoje tem um peso muito grande sobre a juventude, né? A gente tem que romper com a lógica do compro, logo existo, para uma sociedade que seja justa, que seja fraterna, que seja libertária. Olha, é muito importante que o movimento estudantil se organize em todos os lados, né? Nós sabemos que nas universidades públicas o movimento estudantil é muito forte, mas nós queremos também ver o movimento estudantil forte nas universidades privadas. Afinal de contas, tem produção de pensamento, tem uma juventude também que é crítica, tem um número muito grande de jovens nessas universidades privadas, muitas delas passando por problemas seríssimos de direitos trabalhistas dos seus professores, muitas sendo prejudicadas no seu dia a dia em função de uma relação, às vezes, que não é das mais transparentes. Claro que isso muda de universidade para universidade, tem algumas que conseguem fazer um trabalho digno e precisam ser respeitadas por isso. Agora, os estudantes da universidade privada têm um papel tão importante quanto das universidades públicas. Afinal de contas, é muito importante que o movimento estudantil olhe para além do seu estabelecimento de ensino, que o movimento estudantil possa ter no seu espaço de universidade, no seu espaço de convivência, um debate sobre a cidade, um debate sobre o país, um debate sobre suas utopias, sobre os seus sonhos. Então é muito importante que a gente discuta para além do nosso curso, para além dos direitos mais imediatos que o estudante tem. Pensar o estudante como um cidadão, pensar o estudante no lugar que ele vive, nos desafios que a sua cidade tem. É isso que a gente quer ver o movimento estudantil inserido, indo além da aula, indo além do curso, indo além do preço da universidade, tudo isso são pautas importantes, mas a gente quer que a gente construa uma sociedade mais justa. E aí esses estudantes das universidades privadas também têm os diretórios acadêmicos, os DCEs, são fundamentais para que essa sociedade seja mais justa. É importante trabalhar junto, procurar os estudantes das universidades públicas, pensarem junto esse movimento estudantil, reaquecer essa força viva tão grande da democracia, que já foi tão importante na nossa história e que continua resistindo. Eu acho que esse é um momento onde os estudantes voltaram a acreditar na política, esses estudantes romperam com o processo de despolitização da política e voltam a ter uma utopia muito forte. Como diz o Mário Quintana, grande poeta gaúcho, das utopias, se as coisas são inatingíveis, isso não é motivo para não querê-las. Que seria dos caminhos se não fosse a mais que distante presença das estrelas. Parabéns aos estudantes aqui do DARC, eu fiquei muito satisfeito com a minha participação e espero que a gente construa uma grande parceria de um Rio de Janeiro mais justo. Grande abraço.